Você já se sentiu tão perdido que a única saída parecia ser a morte? Essa foi a minha realidade quando, durante uma grave crise de asma, percebi que estava à beira de deixar este mundo. Em um instante de desespero, encontrei-me cercada por presenças divinas que transformaram meu medo em uma paz inexplicável. Foi nesse limiar entre a vida e a morte que minha jornada para a autodescoberta começou. Antes de continuarmos, por favor, deixe o seu gostei para fortalecer o canal. Comente de qual cidade você está assistindo a esse relato e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Amber Baker e até aquele momento eu vivia uma vida marcada por crises e inseguranças. Após um casamento tumultuado e um divórcio doloroso, percebi que havia perdido a essência de quem eu realmente era. As dificuldades financeiras e a constante luta contra doenças autoimunes e crises de asma me deixaram desamparada e sem esperança. Havia dias em que eu me perguntava se conseguiria continuar lutando. A sensação de não ser suficiente e de não ter controle sobre minha própria vida era insuportável. Foi em um desses dias sombrios que a situação se agravou. Eu estava sozinha em casa, lutando para respirar, quando a dor e a ansiedade tomaram conta de mim. Com cada respiração difícil, sentia a vida escorregar por entre meus dedos. Desesperada, clamei pela ajuda da minha avó, que havia falecido anos antes. Para minha surpresa, nesse momento de vulnerabilidade, senti uma presença calorosa e protetora. Não era apenas minha avó. Mãe Maria e o arcanjo Miguel também estavam ali, envolvendo-me em um manto de amor e compaixão. Enquanto a crise se intensificava, percebi que minha consciência estava se expandindo. Eu não era apenas meu corpo ou minha mente. Havia algo maior, uma força divina que me guiava. Neste estado de quase morte, fui confrontada com o peso de minhas tristezas, culpas e traumas acumulados. Cada lembrança dolorosa que emergia me mostrava que havia vivido em um ciclo de sofrimento e que precisava de ajuda para me libertar disso. A presença de Mãe Maria era como um abraço acolhedor, enquanto Miguel, com sua força imensa, me ajudou a entender que eu era mais do que minhas dificuldades. Ele me revelou que eu tinha o poder de transformar minha realidade, de criar minha própria vida através da consciência e das escolhas que fazia. Essa revelação foi um divisor de águas. Com a ajuda deles, tive uma experiência mística de unidade com o divino, sentindo-me parte de algo muito maior do que eu mesma. Essa conexão me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que realmente importa. Quando finalmente retornei ao meu corpo, algo dentro de mim havia mudado irrevogavelmente. Decidi então que minha missão não seria apenas sobreviver, mas viver com um propósito. Minha experiência me levou a um caminho espiritual profundo, onde comecei a ensinar outras pessoas sobre a cura energética e a expansão da consciência. Hoje, acredito que todos nós temos um potencial ilimitado e que somos responsáveis por criar a realidade que desejamos. Essa jornada não foi fácil, mas cada desafio me trouxe mais perto da verdade sobre mim mesma. Agora, convido você a explorar essa história comigo, a descobrir como a luz pode surgir mesmo nos momentos mais sombrios e como cada um de nós pode encontrar seu próprio propósito e força interior. Nos dias que se seguiram à minha experiência de quase morte, o mundo ao meu redor parecia diferente. As cores eram mais vibrantes, e até o aroma do café fresco que eu preparava tinha um novo significado. Porém, essa nova perspectiva não significava que os desafios haviam desaparecido. Na verdade, estava apenas no início de uma jornada de autodescoberta que me colocaria à prova de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que, assim como eu, enfrentavam doenças crônicas e dificuldades emocionais. Ali conheci pessoas incríveis, cada uma com suas próprias batalhas. Uma delas era Clara, uma mulher de 60 anos, que lutava contra o câncer e que tinha um espírito contagiante. Clara sempre ria e encontrava maneiras de fazer com que todos ao seu redor se sentissem bem. Ela se tornou uma amiga querida, mas também um espelho que refletia o que eu temia: a fragilidade da vida e a inevitabilidade da dor. Enquanto eu tentava reconstruir minha vida, a sombra do meu passado ainda pairava sobre mim. O divórcio havia deixado cicatrizes profundas em meu coração. Meu ex-marido, Tom, ainda me assombrava com lembranças de traições e promessas quebradas. Às vezes, eu o via em lugares que eu costumava frequentar,
e a dor da rejeição e da perda voltava como um soco no estômago. Era difícil acreditar que eu poderia ser digna de amor novamente, e essa dúvida me impedia de abrir meu coração para novas experiências e para a possibilidade de um novo relacionamento. Os desafios financeiros também pesavam sobre mim. Após o divórcio, eu estava lutando para me manter. As contas se acumulavam e a pressão de conseguir um emprego estável me deixava ansiosa. Em um mundo que parecia exigir tanto de mim, muitas vezes me perguntava se eu tinha força suficiente para continuar lutando. Sentia um peso constante no peito, como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. Era nesse estado de vulnerabilidade que eu precisei encarar a verdade sobre mim mesma. Eu precisava de ajuda. Em um momento de desespero, decidi buscar terapia. Meu terapeuta, Dr. Lucas, era um homem gentil com um jeito calmo que me fazia sentir à vontade. No entanto, conforme as sessões avançavam, eu me via confrontando verdades dolorosas. Ele me desafiou a olhar para minhas crenças sobre mim mesma, a questionar por que permitira que a dor do passado controlasse minha vida. Essas conversas me forçaram a encarar a escuridão que eu havia tentado evitar. Cada sessão era um passo mais profundo em um túnel escuro, e, embora houvesse a promessa de luz no final, eu temia o que poderia encontrar pelo caminho. Enquanto isso, minha amizade com Clara florescia. Ela se tornara uma fonte de inspiração e apoio. Em um dia particularmente difícil, quando eu estava prestes a desistir de tudo, Clara me convidou para um retiro espiritual. A ideia de me afastar da rotina e mergulhar em um ambiente de cura parecia assustadora, mas ao mesmo tempo, tentadora. Aceitei o convite, mesmo sem saber que essa decisão mudaria minha vida para sempre. No retiro, conheci outras pessoas que também enfrentavam desafios. Um deles era Daniel, um artista que havia perdido sua esposa em um acidente trágico. Ele estava lutando com sua dor, e embora não soubéssemos na época, nossas histórias logo se entrelaçariam de maneiras inesperadas. O ambiente do retiro era acolhedor e, ao mesmo tempo, desafiador. As atividades propostas nos forçavam a nos abrir e a explorar nossas vulnerabilidades. Durante uma meditação guiada, fui levada a confrontar os medos que me impediam de seguir em frente. Mas não foi fácil. A cada passo em direção à autodescoberta, novas dúvidas surgiam. Eu me perguntava se realmente poderia mudar, se tinha o direito de buscar uma vida feliz após tudo o que havia passado. A voz do meu ex-marido ecoava em minha mente, me lembrando de minhas falhas e inseguranças. Era tentador voltar a me esconder, a me sentir pequena e impotente. No entanto, a presença de Clara e a força de Daniel, que também lutava contra seus demônios, me incentivaram a continuar. Juntos, começamos a formar um grupo de apoio dentro do retiro, compartilhando nossas histórias, medos e esperanças. Através das palavras uns dos outros, começamos a perceber que a dor não precisava nos definir. A amizade que se desenvolvia entre nós era uma luz em meio à escuridão, e a conexão que estávamos criando se tornava cada vez mais forte. A cada nova partilha, a tensão emocional crescia. Eu sentia uma força interior emergindo, uma vontade de confrontar não apenas meu passado, mas também as crenças que me impediam de avançar. Seria possível que, mesmo enfrentando tantas dificuldades, eu pudesse me reerguer e encontrar um novo propósito? Essas perguntas ecoavam em minha mente, enquanto eu me preparava para o próximo passo dessa jornada. Assim, eu sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo da minha vida e que, independentemente dos obstáculos que surgissem, eu tinha amigos ao meu lado e a força para lutar. Nos dias que se seguiram ao retiro, a euforia inicial começou a se dissipar, dando lugar a uma realidade mais desafiadora. Embora eu tivesse feito novas amizades e experimentado momentos de clareza, a vida fora daquele espaço sagrado não era tão gentil. As dificuldades que eu havia deixado para trás não desapareceram. Elas estavam apenas à espreita, prontas para me atacar novamente. Uma semana após o retiro, recebi uma ligação de Clara. Ela estava no hospital e a gravidade da sua condição me atingiu como um balde de água fria. O câncer que ela tanto lutou havia avançado e o tratamento que ela estava fazendo não estava surtindo efeito. O medo tomou conta de mim. A ideia de perder Clara, essa força da natureza que me inspirava todos os dias, me deixou paralisada.
Eu não sabia o que dizer, mas consegui me forçar a visitá-la. Quando cheguei ao hospital, encontrei Clara com um sorriso no rosto, mesmo cercada por aparelhos e medicamentos. Ela estava mais frágil, mas sua energia ainda brilhava. Conversamos sobre tudo, desde memórias do nosso retiro até seus sonhos de viajar. No entanto, quando ela começou a falar sobre a possibilidade de não conseguir vencer essa batalha, meu coração se apertou. A dor de ver uma amiga tão querida enfrentando a morte me fez questionar tudo o que eu havia aprendido sobre a vida e a superação. Com a saúde de Clara em declínio, minha própria luta interna se intensificou. A fragilidade da vida se tornou mais real do que nunca, e a ideia de que eu poderia perder alguém que se tornou tão importante para mim me levou a um estado de ansiedade. As noites eram longas, e eu me encontrava acordada, pensando em como a vida pode mudar em um piscar de olhos. A pressão de ser forte, de não deixar a dor me derrubar, pesava sobre mim como uma montanha. O trabalho também se tornou um campo de batalha. Eu estava tentando equilibrar várias tarefas e procurar um emprego que me desse segurança financeira, mas a ansiedade me impedia de me concentrar. As entrevistas que eu havia conseguido não estavam indo bem, e eu sentia que a cada recusa, um pedaço da minha autoconfiança se despedaçava. Isso me fazia sentir que eu estava presa em um ciclo vicioso de falhas e frustrações. Cada não que eu recebia ecoava nas paredes da minha mente, lembrando-me das promessas quebradas do passado, das expectativas que estavam se desfazendo. Em meio a esse turbilhão, Daniel se tornou uma presença constante em minha vida. Ele estava lidando com suas próprias perdas, mas sempre encontrava tempo para me escutar. Em nossas conversas, eu percebia que ele também lutava contra a dor da saudade. Às vezes, ele me lembrava que era normal sentir-se perdido e que a vulnerabilidade poderia ser uma força. Com o tempo, nossa amizade se aprofundou, e eu comecei a perceber que ele também se tornava meu porto seguro. No entanto, nem tudo eram flores. A pressão emocional que sentíamos um pelo outro começou a gerar tensões. Daniel tinha seus próprios momentos de tristeza, e eu, em meio à minha luta, muitas vezes não sabia como apoiá-lo. Em um dia particularmente difícil, após mais uma visita ao hospital de Clara, explodi em lágrimas na frente dele. Ele, em vez de me confortar, começou a se afastar. "Você precisa se concentrar em você", disse ele, com um olhar que misturava preocupação e frustração. Aquela frase soou como um alerta para mim, e eu percebi que estava tão absorvida na dor dos outros que havia esquecido de cuidar de mim mesma. Essa tensão entre nós começou a criar um abismo. As conversas que antes eram fluidas tornaram-se carregadas de silêncios e mal-entendidos. Eu queria ser a amiga que ele precisava, mas não sabia como. A dor de ver nossa amizade se deteriorando foi um golpe duro. Comecei a me questionar se realmente tinha a capacidade de ser uma boa amiga ou se estava apenas projetando minhas inseguranças sobre ele. A combinação de perder Clara, a pressão do trabalho e a incerteza sobre minha amizade com Daniel me deixou exausta. Em um momento de desespero, decidi que precisava de um tempo sozinha para refletir sobre tudo isso. Eu precisava entender minhas emoções, como cada uma delas influenciava minha vida e como eu poderia encontrar um caminho de volta para mim mesma. A jornada de autodescoberta estava se tornando mais complexa do que eu havia imaginado, e eu sabia que precisava enfrentar não apenas os desafios externos, mas as tempestades internas que me assombravam. Era claro que o caminho à frente seria repleto de desafios. Cada nova reviravolta parecia me empurrar mais para baixo, mas ainda havia uma centelha de esperança dentro de mim. Eu não poderia desistir. Clara, Daniel e eu estávamos todos lutando nossas batalhas, e talvez juntos pudéssemos encontrar a força necessária para enfrentar o que viesse pela frente. O amor e a amizade, mesmo quando testados, poderiam ser as chaves para a verdadeira superação. Eu sabia que precisava de um tempo sozinha para refletir, mas o que eu não esperava era que esse tempo viria de forma abrupta e inesperada. Uma tarde, enquanto eu estava em casa, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Daniel, me pedindo para nos encontrarmos. Senti um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu estava nervosa, mas também ansiosa para entender onde estávamos e o que estava acontecendo entre nós. Quando cheguei ao café, ele já estava lá,
com a cabeça baixa e uma expressão que eu conhecia bem. A luta interna. Sentei-me à sua frente e, por um momento, o silêncio se instalou. Olhei em seus olhos e percebi a tristeza que ele tentava esconder. Eu não estou bem, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Sinto que estou falhando em lidar com tudo isso. A perda, a pressão e você. Eu não sei como ser o amigo que você precisa. Essas palavras foram como um balde de água fria. Eu também estava sentindo isso, mas nunca tinha colocado em palavras. Eu me sinto da mesma forma, respondi, a voz embargada. Estou tão preocupada com Clara, com o trabalho e com você, que me perdi. O que está acontecendo entre nós está me machucando, e eu não sei como consertar isso. Daniel olhou para mim e, por um momento, pude ver a luta em seus olhos. Ele respirou fundo e, em seguida, começou a falar sobre sua própria dor. Ele também estava lutando contra a saudade de pessoas que havia perdido, e a pressão de ser forte o tempo todo estava o deixando esgotado. Era um desabafo sincero que, de alguma forma, nos uniu ainda mais. Mas, enquanto conversávamos, algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que, embora estivéssemos compartilhando nossas dores, eu ainda estava presa na ideia de que precisava ser forte, que precisava ser a amiga perfeita, que precisava ter tudo sob controle. O desejo de ser uma âncora para Daniel e Clara me fez esquecer que eu também precisava de apoio. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu estava tentando carregar o peso do mundo sozinha. A conversa fluiu, e enquanto falávamos, percebi que havia uma verdade que eu precisava enfrentar. Eu não tinha que ser forte o tempo todo. A vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Comecei a entender que para ajudar Clara e Daniel, eu precisava primeiro cuidar de mim mesma. Não era uma questão de egoísmo, mas de sobrevivência emocional. Se eu não estivesse bem, como poderia apoiar as pessoas que amava? Naquele momento, algo mudou em mim. A pressão que eu sentia começou a se dissipar. Eu não precisava ter todas as respostas, não precisava ser perfeita. Eu poderia simplesmente ser eu mesma, com minhas inseguranças, medos e, sim, fragilidades. Olhei para Daniel e disse: vamos fazer isso juntos. Vamos apoiar um ao outro, sem pressões e sem expectativas. Podemos ser vulneráveis juntos. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Sim, precisamos disso. Vamos parar de tentar ser fortes o tempo todo. Precisamos ser reais. E assim, naquela mesa de café, algo havia mudado entre nós. Não éramos mais apenas amigos que compartilhavam dores. Éramos aliados em uma batalha que era difícil, mas que poderíamos enfrentar lado a lado. A partir desse ponto, nossa amizade se tornou um espaço seguro. Começamos a abrir nossos corações um para o outro, a compartilhar medos e sonhos, a rir e a chorar juntos. A cada conversa, a cada momento de vulnerabilidade, eu sentia uma leveza que não havia experimentado antes. A pressão que eu havia colocado sobre mim mesma começou a se dissipar, e eu percebi que, ao aceitar minhas falhas e inseguranças, estava me abrindo para uma nova forma de viver. A revelação de que eu poderia ser vulnerável foi transformadora. Isso não só mudou a dinâmica entre eu e Daniel, mas também me fez reavaliar minha relação com Clara. Eu percebi que precisava ser transparente com ela, que também poderia compartilhar minhas inseguranças e medos sobre sua saúde. Decidi que, na próxima visita ao hospital, falaria com Clara sobre tudo isso. Era hora de sermos verdadeiras uma com a outra, sem máscaras, sem medo do que o outro poderia pensar. Essa nova perspectiva não resolveria todos os meus problemas de uma vez, mas trouxe um senso de esperança e renovação. A partir daquele dia, compreendi que a superação não era sobre ser forte, mas sobre aceitar a fragilidade da vida e buscar apoio nas conexões que construímos. E assim, eu estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, sabendo que não estava sozinha nessa jornada. Após aquela conversa reveladora com Daniel, algo dentro de mim havia mudado. A sensação de leveza que experimentei foi como um sopro de ar fresco em meio a uma tempestade. Ao voltar para casa, percebi que a vulnerabilidade que decidimos compartilhar era uma força, não uma fraqueza. Mas essa nova perspectiva também trouxe novos desafios que eu não tinha previsto.
Nos dias seguintes, tentei aplicar esse novo entendimento em minha vida. Fui ao hospital visitar Clara, e ao entrar no quarto dela, encontrei um ambiente que já se tornara familiar, mas que agora parecia diferente. O cheiro do álcool e das flores se misturava com a expectativa de um reencontro sincero. A primeira coisa que fiz foi abraçá-la. Era um gesto simples, mas que carregava todo o meu carinho. "Oi, amiga", eu disse, tentando esconder a ansiedade na minha voz. Clara sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. "Como você tem estado?" A pergunta estava carregada de significado. Eu poderia facilmente ter respondido que estava bem, mas decidi ser honesta. "Na verdade, não tenho estado tão bem. Tenho me sentido sobrecarregada com tudo o que está acontecendo, mas estou tentando lidar com isso." Ela me olhou atentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. "Eu também, você sabe. Sinto que estou colocando muita pressão sobre você e sobre nós. Não quero que você se sinta sozinha nessa." Naquele momento, percebi como nossa amizade estava em um novo patamar. Eu não precisava ser a forte, a que sempre trazia sorrisos e otimismo. Podíamos falar sobre nossas inseguranças, medos e ansiedades. Isso era libertador. Começamos a conversar sobre nossos sentimentos, e a cada palavra, a cada confidência, a conexão entre nós se fortalecia. Mas, enquanto compartilhava com Clara, percebi que a luta não era apenas emocional. Havia dias em que eu me sentia exausta. O trabalho continuava a exigir muito de mim, e as responsabilidades pareciam se acumular como uma pilha de pratos sujos. A pressão não desapareceu, apenas se transformou. Agora, eu precisava aprender a equilibrar essa nova vulnerabilidade com as exigências do cotidiano. Uma noite, enquanto tentava organizar meu trabalho, fui tomada por uma onda de ansiedade. A sensação de que tudo estava fora de controle voltou com força. Eu me lembro de olhar para a tela do computador, cheia de tarefas inacabadas, e sentir que estava prestes a desmoronar. Parei o que estava fazendo e respirei fundo. Lembrei das palavras de Daniel: "Precisamos ser reais." Então, em vez de me afundar na autocobrança, decidi dar um passo atrás. Peguei meu diário, uma prática que havia deixado de lado, e comecei a escrever. Anotei meus sentimentos, as inseguranças, as frustrações. Ao escrever, percebi que, mesmo em meio ao caos, eu estava me permitindo sentir. Isso era um progresso. E ao olhar para as páginas, percebi que, embora houvesse desafios, também havia espaço para crescimento. Com o tempo, aprendi a pedir ajuda. Fui mais aberta com minha equipe no trabalho. Compartilhei minhas dificuldades e, para minha surpresa, descobri que muitos estavam passando por desafios semelhantes. Juntos, criamos um ambiente mais acolhedor, onde podíamos nos apoiar mutuamente. Era um pequeno passo, mas fez uma grande diferença. Daniel e eu continuamos a nos encontrar regularmente. Nossas conversas tornaram-se um refúgio. Ele me contava sobre seus próprios desafios, e enquanto falávamos, éramos capazes de rir e chorar juntos. Havia um conforto em saber que não estávamos sozinhos nessa jornada. Um dia, enquanto tomávamos café, ele disse: "É bom saber que podemos ser quem realmente somos, sem máscaras." Concordei, percebendo que essa era a essência da nossa amizade agora. Entretanto, nem tudo era fácil. Havia dias em que me sentia sobrecarregada novamente, e a insegurança ameaçava me engolir. A batalha contra a ansiedade ainda estava presente, e às vezes eu me pegava pensando se conseguiria realmente lidar com tudo. Nessas horas, o que eu mais precisava era de um lembrete de que tudo bem não estar bem. Foi então que decidi criar um pequeno ritual para mim mesma. Todas as noites, antes de dormir, eu tirava um momento para refletir sobre o dia. O que havia sido difícil? O que eu havia aprendido? O que eu poderia fazer para cuidar de mim mesma no dia seguinte? Com essa prática, comecei a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, havia sempre um pequeno espaço para a gratidão. A jornada não era linear. Havia altos e baixos, mas cada passo que eu dava era uma vitória. Aprendi que ser vulnerável não significava ser fraca. Na verdade, era uma forma de me conectar mais profundamente com as pessoas ao meu redor. E mesmo que o caminho à frente estivesse repleto de desafios, eu sabia que tinha pessoas como Daniel e Clara ao meu lado. Juntos poderíamos enfrentar qualquer tempestade que viesse.
E mais importante, eu estava aprendendo a ser gentil comigo mesma, a aceitar minha fragilidade como parte da jornada. A vida não precisava ser perfeita para ser bela. E eu estava finalmente começando a ver a beleza na imperfeição. Após aquela conversa reveladora com Daniel, algo dentro de mim havia mudado. A sensação de leveza que experimentei foi como um sopro de ar fresco em meio a uma tempestade. Ao voltar para casa, percebi que a vulnerabilidade que decidimos compartilhar era uma força, não uma fraqueza. Mas essa nova perspectiva também trouxe novos desafios que eu não tinha previsto. Nos dias seguintes, tentei aplicar esse novo entendimento em minha vida. Fui ao hospital visitar Clara e, ao entrar no quarto dela, encontrei um ambiente que já se tornara familiar, mas que agora parecia diferente. O cheiro do álcool e das flores se misturava com a expectativa de um reencontro sincero. A primeira coisa que fiz foi abraçá-la. Era um gesto simples, mas que carregava todo o meu carinho. "Oi, amiga", eu disse, tentando esconder a ansiedade na minha voz. Clara sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seu olhar. "Como você tem estado?" A pergunta estava carregada de significado. Eu poderia facilmente ter respondido que estava bem, mas decidi ser honesta. "Na verdade, não tenho estado tão bem. Tenho me sentido sobrecarregada com tudo o que está acontecendo, mas estou tentando lidar com isso." Ela me olhou atentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. "Eu também, você sabe. Sinto que estou colocando muita pressão sobre você e sobre nós. Não quero que você se sinta sozinha nessa." Naquele momento, percebi como nossa amizade estava em um novo patamar. Eu não precisava ser a forte, a que sempre trazia sorrisos e otimismo. Podíamos falar sobre nossas inseguranças, medos e ansiedades. Isso era libertador. Começamos a conversar sobre nossos sentimentos e a cada palavra, a cada confidência, a conexão entre nós se fortalecia. Mas enquanto compartilhava com Clara, percebi que a luta não era apenas emocional. Havia dias em que eu me sentia exausta. O trabalho continuava a exigir muito de mim, e as responsabilidades pareciam se acumular como uma pilha de pratos sujos. A pressão não desapareceu, apenas se transformou. Agora eu precisava aprender a equilibrar essa nova vulnerabilidade com as exigências do cotidiano. Uma noite, enquanto tentava organizar meu trabalho, fui tomada por uma onda de ansiedade. A sensação de que tudo estava fora de controle voltou com força. Eu me lembro de olhar para a tela do computador, cheia de tarefas inacabadas, e sentir que estava prestes a desmoronar. Parei o que estava fazendo e respirei fundo. Lembrei das palavras de Daniel. Precisamos ser reais. Então, em vez de me afundar na autocobrança, decidi dar um passo atrás. Peguei meu diário, uma prática que havia deixado de lado, e comecei a escrever. Anotei meus sentimentos, as inseguranças, as frustrações. Ao escrever, percebi que, mesmo em meio ao caos, eu estava me permitindo sentir. Isso era um progresso. E ao olhar para as páginas, percebi que, embora houvesse desafios, também havia espaço para crescimento. Com o tempo, aprendi a pedir ajuda. Fui mais aberta com minha equipe no trabalho. Compartilhei minhas dificuldades e, para minha surpresa, descobri que muitos estavam passando por desafios semelhantes. Juntos, criamos um ambiente mais acolhedor, onde podíamos nos apoiar mutuamente. Era um pequeno passo, mas fez uma grande diferença. Daniel e eu continuamos a nos encontrar regularmente. Nossas conversas tornaram-se um refúgio. Ele me contava sobre seus próprios desafios, e enquanto falávamos, éramos capazes de rir e chorar juntos. Havia um conforto em saber que não estávamos sozinhos nessa jornada. Um dia, enquanto tomávamos café, ele disse: "É bom saber que podemos ser quem realmente somos, sem máscaras." Concordei, percebendo que essa era a essência da nossa amizade agora. Entretanto, nem tudo era fácil. Havia dias em que me sentia sobrecarregada novamente, e a insegurança ameaçava me engolir. A batalha contra a ansiedade ainda estava presente, e às vezes eu me pegava pensando se conseguiria realmente lidar com tudo. Nessas horas, o que eu mais precisava era de um lembrete de que tudo bem não estar bem. Foi então que decidi criar um pequeno ritual para mim mesma. Todas as noites, antes de dormir, eu tirava um momento para refletir sobre o dia. O que havia sido difícil? O que eu havia aprendido?
O que eu poderia fazer para cuidar de mim mesma no dia seguinte? Com essa prática, comecei a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, havia sempre um pequeno espaço para a gratidão. A jornada não era linear. Havia altos e baixos, mas cada passo que eu dava era uma vitória. Aprendi que ser vulnerável não significava ser fraca. Na verdade, era uma forma de me conectar mais profundamente com as pessoas ao meu redor. E mesmo que o caminho à frente estivesse repleto de desafios, eu sabia que tinha pessoas como Daniel e Clara ao meu lado. Juntos poderíamos enfrentar qualquer tempestade que viesse. E mais importante, eu estava aprendendo a ser gentil comigo mesma, a aceitar minha fragilidade como parte da jornada. A vida não precisava ser perfeita para ser bela. E eu estava finalmente começando a ver a beleza na imperfeição. Naquela noite, tudo parecia desmoronar ao meu redor. Eu havia recebido uma ligação do trabalho informando que o prazo de um projeto importante havia sido antecipado. A pressão que já me acompanhava se transformou em um peso insuportável. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade piscando, como se cada uma delas estivesse me lembrando de que eu deveria brilhar, mas me sentia apagada, sem força e sem direção. Sentei-me na mesa, rodeada por papéis e anotações, e a ansiedade começou a tomar conta de mim. Meu coração acelerava e minha mente estava um turbilhão. Lembrei-me das conversas que tive com Daniel e Clara, das promessas que fiz a mim mesma de ser mais vulnerável e de não ter medo de pedir ajuda. Mas ao mesmo tempo, a voz interna de dúvida começou a gritar: "Você não vai dar conta. Você sempre falha." Algo dentro de mim se partiu ao perceber que, mesmo com todo o progresso que havia feito, essa voz ainda me perseguia. Decidi que não poderia me deixar vencer. Levantei-me e fui até o meu diário. As páginas estavam preenchidas com reflexões, medos e conquistas, e ao folheá-las, percebi que era ali que encontrava um pouco de paz. Comecei a escrever de maneira frenética, colocando para fora toda a frustração que me consumia. Estou cansada, estou com medo, não sei se consigo fazer isso. Escrevi sobre a pressão, sobre o desejo de agradar a todos e a sensação de que, se falhasse, tudo em que trabalhei desmoronaria. Com o tempo, minhas mãos pararam de se mover e uma pergunta ressoou em minha mente. O que realmente importa? O que eu realmente queria? Eu queria ser reconhecida, mas a que custo? Queria ser bem-sucedida, mas estava perdendo o que realmente significava ser feliz. A resposta começou a se formar lentamente. O que eu queria era ser fiel a mim mesma. Queria encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades e o autocuidado. Respirei fundo e tomei uma decisão que me deixou nervosa, mas que sabia ser necessária. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Daniel, pedindo para nos encontrarmos naquela noite. Ele respondeu rapidamente, concordando em se encontrar no café onde costumávamos ir. Enquanto me arrumava, uma onda de insegurança voltou a me invadir. E se ele não entender? E se eu parecer fraca? Mas ao mesmo tempo, uma voz interior me lembrava do quanto havia crescido e do quanto era importante ser autêntica. Ao chegar ao café, vi Daniel me esperando. A expressão dele era amigável, mas eu percebia uma certa tensão no ar. Ele sabia que eu precisava de apoio. Sentei-me e antes que ele pudesse perguntar como eu estava, eu comecei a falar. As palavras saíram desordenadas, mas eram verdadeiras. Falei sobre o projeto, sobre o medo de falhar, sobre a pressão que sentia e, acima de tudo, sobre a luta que travava dentro de mim. Daniel ouviu atentamente, e quando terminei, ele colocou a mão sobre a minha. "Você não está sozinha nessa", ele disse. "Todos nós temos dias difíceis. O importante é que você reconheça seus limites e não tenha medo de pedir ajuda. Você é forte por enfrentar isso." Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Senti lágrimas se acumulando em meus olhos. Era a primeira vez em muito tempo que me sentia verdadeiramente vista e ouvida. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto Daniel continuava a falar. Ele compartilhou suas próprias lutas, e ao fazermos isso, a amizade entre nós se solidificou ainda mais. Olhando nos olhos dele, percebi que não era fraco por sentir tudo isso. Era humano. E por um momento, a pressão que me oprimia começou a se dissipar. Naquele instante, uma nova compreensão surgiu em mim.
Eu não precisava ter todas as respostas nem ser perfeita. O que eu precisava era ser verdadeira, comigo e com os outros. E ao fazer isso, eu poderia encontrar apoio nas pessoas que realmente se importavam. Quando deixei o café, uma leveza tomou conta do meu coração. A jornada de autodescoberta não seria fácil, mas eu sabia que poderia enfrentar os desafios à minha frente. Ao invés de me sentir sozinha no combate, agora eu tinha Daniel ao meu lado e a certeza de que poderia sempre contar com Clara. Com o tempo, aprendi que as falhas não eram o fim, mas parte de um processo de crescimento. E enquanto caminhava sob as luzes da cidade, uma nova esperança surgiu em meu peito. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque afinal, a beleza da vida estava nas imperfeições e nas conexões que formamos ao longo do caminho. Após aquela noite no café, algo dentro de mim começou a mudar. As palavras de Daniel ecoavam na minha mente, como um mantra de esperança. Você não está sozinha nessa. A cada dia que passava, eu me permitia sentir mais e mais. A pressão do trabalho ainda estava lá, mas agora eu tinha um aliado. Não hesitei em chamar Clara para um café e compartilhar com ela tudo o que tinha sentido. Queria que ela soubesse que não precisava carregar o peso sozinha também. Quando nos encontramos, fui direta. Clara, eu estou lutando, e eu sei que você também. Podemos nos apoiar, certo? Ela olhou para mim surpresa, mas logo um sorriso se formou em seu rosto. Claro, sempre pensei que tinha que ser forte o tempo todo, mas estou começando a perceber que pedir ajuda não é fraqueza, respondeu ela. A conversa fluiu, e assim como eu, Clara se abriu sobre suas inseguranças. O que antes era um fardo que carregávamos sozinhas, tornou-se um laço que nos uniu ainda mais. Nos dias seguintes, a comunicação se tornou uma prioridade. Criei um pequeno grupo no celular com Daniel e Clara, onde pudemos compartilhar nossas lutas diárias, vitórias e até mesmo momentos de descontração. Essa troca de experiências se tornou um refúgio. Quando o estresse do trabalho aumentava, eu sabia que poderia contar com eles para desabafar. E de maneira surpreendente, isso me ajudou a lidar melhor com as demandas do meu projeto. Em uma reunião com meu chefe, respirei fundo, e ao invés de tentar esconder minhas inseguranças, decidi ser honesta. Estou ciente de que o prazo foi antecipado, e estou fazendo o meu melhor para entregar um trabalho de qualidade. No entanto, preciso de um pouco mais de tempo para garantir que tudo fique conforme o esperado. Para minha surpresa, ele respondeu de forma compreensiva. Entendo sua posição. Vamos ajustar o cronograma. A qualidade é mais importante que a rapidez. Naquele momento, percebi que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. A cada pequeno passo que eu dava, minha confiança crescia. A pressão ainda existia, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com isso. Comecei a praticar a meditação, algo que sempre pensei ser apenas uma moda passageira. Mas ao me sentar em silêncio por alguns minutos todos os dias, eu encontrava uma paz que não conhecia. As vozes de dúvida começaram a se calar, e eu me permitia sentir gratidão pelas pequenas coisas. Uma tarde, enquanto caminhava pela cidade, uma lembrança me atingiu. O quanto eu costumava me sentir sozinha, como se estivesse em uma ilha cercada por água turva. Agora, eu tinha pessoas ao meu redor que se importavam genuinamente. A luz da cidade parecia mais brilhante, e as vozes que antes me desencorajavam começaram a ser substituídas por palavras de apoio e carinho. Um dia, enquanto escrevia em meu diário, percebi que não estava mais apenas registrando minhas frustrações. Comecei a anotar as coisas pelas quais eu era grata. A amizade de Clara, o apoio de Daniel, as pequenas conquistas no trabalho. Tudo isso me ajudava a enxergar a vida de forma mais leve. Com o tempo, passei a ver os desafios como oportunidades de crescimento, não como obstáculos intransponíveis. Ainda havia dias difíceis, é claro, momentos em que a dúvida voltava a me assolar. Mas agora, eu sabia que tinha recursos. Eu não estava sozinha. Durante um almoço com Clara e Daniel, conversamos sobre nossas lutas, e eu me lembrei de como tudo começou. Lembram da noite em que desabafei com vocês? Eu estava tão perdida e com medo. Clara sorriu e disse: Olha para onde chegamos. É incrível como a vulnerabilidade nos uniu. Daniel concordou. E isso é uma força,
não uma fraqueza. A verdade é que a vida não é linear, e eu não precisava ser perfeita. O que eu havia aprendido é que a autenticidade traz liberdade. E ao me abrir para os outros, criei um espaço onde todos podíamos ser verdadeiros. Ao olhar para o futuro, uma nova visão se formava em minha mente. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, não com medo, mas com esperança, e a certeza de que, juntos, poderíamos superar qualquer desafio. Ao refletir sobre tudo o que vivi nos últimos meses, percebo o quanto cresci. O caminho não foi fácil, mas cada passo que dei me trouxe até aqui. A jornada de autodescoberta e a construção de laços verdadeiros com Clara e Daniel mudaram completamente minha perspectiva. Eu costumava ver a vida como uma luta constante, uma batalha em que precisava lutar sozinha. Mas agora, ao olhar para trás, vejo que a vulnerabilidade se transformou em minha maior aliada. Quando decidi abrir meu coração para Clara e Daniel, não apenas compartilhei meus medos, mas também me permiti receber apoio. Essa troca de experiências me mostrou que não estava sozinha. Juntos, aprendemos a valorizar nossas conquistas, por menores que fossem, e a enfrentar os desafios de maneira mais leve. Sempre que me sentia sobrecarregada, tinha a certeza de que poderia contar com eles. Essa rede de apoio se tornou um pilar fundamental na minha vida. A honestidade que pratiquei em meu trabalho também trouxe frutos. Quando falei com meu chefe sobre minhas dificuldades, percebi que a comunicação aberta poderia criar um ambiente de trabalho mais saudável. O que antes parecia um fardo intransponível, agora se revelou uma oportunidade de crescimento. Esse novo entendimento sobre o que significa ser bem-sucedida me fez ver que a qualidade e a autenticidade são mais valiosas do que a rapidez. É normal ter dias ruins, mas saber que posso buscar apoio e que sou capaz de mudar minha narrativa é libertador. Agora, ao caminhar pelas ruas da cidade, sinto uma conexão profunda com tudo ao meu redor. A luz do sol, o sorriso de um estranho, o riso de Clara e Daniel ao meu lado. Tudo isso me lembra que a vida é feita de momentos e cada um deles merece ser celebrado. A amizade que construímos se tornou um refúgio seguro, um espaço onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras ou medos. Essa transformação me fez entender que a verdadeira riqueza não está em bens materiais, mas nas relações que cultivamos. Ao encerrar este capítulo da minha jornada, sinto que estou pronta para o próximo. Não importa o que o futuro reserve, sei que tenho a força e o apoio necessários para enfrentar qualquer desafio. A vulnerabilidade me trouxe liberdade e a amizade me deu coragem. Agora, mais do que nunca, eu acredito que juntos somos mais fortes. E você? Já parou para pensar nas suas próprias lutas e nas pequenas vitórias que conquistou? Não tenha medo de se abrir e compartilhar suas experiências. Você pode se surpreender com o quanto isso pode fortalecer seus laços e ajudar outros ao seu redor. Se essa história tocou seu coração, curta e se inscreva no canal para que possamos continuar compartilhando momentos de superação e amizade. Lembre-se, a transformação começa quando decidimos nos conectar uns com os outros. Vamos juntos nessa jornada!